Tem alguém disposto a ouvir a voz de Deus aqui nessa tarde? Amém? O Espírito Santo quer falar com a gente. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Amém? Sente-se por bondade. Meus queridos, muito rápido, muito simples, muito objetivo, mas eu tenho certeza que Jesus há de falar com a gente nessa tarde tão especial, compartilhar algo ao nosso coração. Quem nunca pensou em desistir, não é? Quem nunca pensou em jogar tudo para o alto e chega desse negócio? Quem tem chamada de Deus, quem tem vocação divina, quem tem ministério, quem é crente, mesmo que seja só um crente que só vai na igreja, um dia já pensou: vou desistir de tudo, vou largar tudo, vou abandonar tudo, vou voltar atrás? Porque servir a Deus e obedecer a sua chamada, obedecer os seus propósitos, nos traz alguns desafios, nos traz algumas dificuldades, nos traz alguns sentimentos de dor, algumas fases difíceis, algumas contrariedades. Servir a Deus e obedecer a chamada que Deus colocou em nós pesa no ombro às vezes, e às vezes nós pensamos: chega disso, né? Chega desse negócio, chega desse negócio de ser crente, chega desse negócio de liderar, chega desse negócio de ir na Uniad, chega desse negócio de servir a Deus, chega desse aí que eu não aguento mais esse negócio. Porque servir a Deus exige que deixamos de servir a nós mesmos. Servir a Deus exige que deixamos de fazer aquilo que nós queremos. Pecado não é simplesmente fazer a vontade do diabo, pecado é fazer a nossa vontade. Jesus, quando o diabo chega para Jesus no deserto, ele não diz para Jesus: faça uma grande macumba aqui e me sirva e me adore. Não. Quando o diabo chega para Jesus, e simplesmente diz: faça a sua vontade, transforme essa pedra em pão e se alimente. Pecado não é simplesmente você fazer a vontade do diabo, pecado é você fazer a sua própria vontade. O diabo não chega para Eva no jardim e manda ela matar uma galinha preta, não, nada disso. O diabo simplesmente chega para ela e diz: come aquilo que tu está querendo comer. Então deixar de fazer a nossa vontade, deixar de fazer o nosso querer para servir a Deus, às vezes pesa. Eu estou falando com gente nessa tarde que já pensou por vezes em desistir, largar tudo, voltar atrás. Chega desse negócio, chega. E você não é o único. Pessoas importantes, com propósitos importantes, também já pensaram em desistir. Aliás, todo mundo que tem grandes propósitos também tem grandes desafios e grandes vontades de desistir. Se você lembrar de Abraão, quando Deus lhe disse: eu vou te fazer grandão, não sei o quê, Deus falou um monte de promessa para Abraão, e Abraão, por caminhos que trilhava, dizia: eu não aguento mais esperar essa promessa.
Aí Deus vinha e renovava as promessas, dizia Abraão: assim como as estrelas do céu serão a sua descendência, assim como a areia do mar será a sua descendência, da praia será a sua descendência. E Deus por vezes tinha que reanimar, porque a vontade de desistir chega até para os grandes homens de grandes propósitos. Um dia já pensaram em largar tudo e desistir. E um desses homens é Pedro. Pedro era um homem cheio de chamada de Deus. Pedro era um homem que Jesus apostou tudo nesse cara e disse: eu vou fazer dele um grande líder, um homem cheio do Espírito Santo que vai abençoar muita gente. Jesus tem propósitos gigantes na vida desse homem. Jesus tem uma chamada extraordinária na vida desse homem. Jesus sabe que este será um dos líderes quando o avivamento vier. Mas antes que isso acontecesse, um desânimo ferronho invadiu esse homem. Ele disse: chega. Porque o desânimo sempre chega, o desânimo sempre precede aquilo que Deus está para realizar na sua vida. As maiores batalhas sempre precedem aquilo que Deus está para fazer. Quando Deus está quase querendo fazer o negócio acontecer, é ali que vem a maior vontade de largar tudo e dizer: chega. E ele está à beira de viver o propósito de Deus na sua vida, está à beira de ser cheio do Espírito Santo, quando o desânimo enche o seu coração. E ele disse: isso aqui não é para mim não. Esse negócio que Deus falou, que eu sou Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, não é para mim não. Esse negócio de unidade não é para mim não. Chega. Chega desse negócio de ser crente. Chega, vou voltar. Ele se despe da sua roupa e vai para um barquinho e diz: é aqui o meu lugar, eu vou trabalhar, vou pescar, vou ganhar meu dinheirinho, vou comer meu dinheiro, vou comer meu pão de cada dia, está tudo certo. Vou continuar aqui na minha vidinha e está tudo certo. E ele pensa que está tudo certo, mas Jesus marcou um encontro com ele na beira da praia. E disse: Pedrão, não está tudo certo não. Jesus enxerga eles quando eles estão ali, depois de uma noite de fracasso. Eles não percebem que é Jesus, está Pedro e mais alguns discípulos. E Jesus olha para eles e diz: voltem para o mar, lancem a rede do outro lado, do lado direito. E quando vocês lançarem, vocês vão pegar peixe. Eles voltam para o mar, pegam peixe, 153 grandes peixes, e voltam para a praia. Quando eles voltam para a praia, Jesus está sentado na areia da praia com uma fogueirinha, com peixe na mão, assando o peixe. Como? A gente não tinha peixe nenhum, a gente foi buscar peixe, o Senhor já está aqui assando peixe. E eles não tinham percebido ainda que era Jesus. Até que então cai a ficha deles, de quem está sentado ali. Eles se sentam ao redor da fogueirinha. E Jesus não dá bola para os outros discípulos, porque Jesus sabe que aqueles outros discípulos estão parados simplesmente porque Jesus acabara de ressuscitar. Ele dá importância para Pedro, porque ele conhece o coração de Pedro, e ele sabe que Pedro não está parado simplesmente porque não tem para onde ir. Pedro está parado porque ele realmente desistiu daquilo que Deus colocou nele. E ele olha para Pedro, e ele faz uma pergunta para Pedro. Ele recebe uma resposta de Pedro, e ele dá uma afirmação para Pedro. E é sobre isso que eu quero pregar para vocês nessa tarde. A primeira coisa que acontece nesse texto que nós lemos: Pedro está vivendo um momento crucial da sua história, o momento mais importante da sua vida. A primeira coisa que acontece é Jesus olhar nos olhos de Pedro, diante da fogueira que está acesa, e ele faz uma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? A pergunta de Jesus é extremamente importante para nós nessa tarde. E essa pergunta precisa ser dividida em duas partes. A primeira parte dessa pergunta é Jesus olhando para Simão e dizendo: Simão, filho de João. Jesus não olha para ele e diz: Simão, Pedro, Simão, aquele que eu chamei, Simão Pedro, não, Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, era costume naquela época o filho ser chamado pelo nome do pai, identificado pelo pai. Você já viu alguém falar assim na rua, né? Aquele lá é filho do fulano, aquele lá é o filho do João, aquele, filho do João, identificação de pessoas.
Simão, filho de João, costume da época, que é costume até hoje, ele é um nome dado para identificar a pessoa. Quando olham para aquele Simão, sabem que ele é filho do João. E Jesus olha para ele e diz: Simão, filho do João. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo: Simão, que parece com João. Simão, que tem as mesmas características que João. Simão, que tem o mesmo jeito que João. Simão, que exerce a profissão que ele herdou de João. Simão, que vive aquilo que o seu pai falou que ele tinha que viver. Simão, filho de João. Só que ao longo da caminhada com Jesus, no capítulo 16 de Mateus, Jesus olha para Pedro e diz: tu não vai mais ser chamado Simão, filho de João. Quando Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus olha para ele: tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. A partir daquele momento não é mais Simão, filho de João, é Simão Pedro. A partir daquele momento não é mais o Simão que recebeu algo do seu pai ou é identificado pelo seu pai, mas é o Simão que é identificado por aquilo que Jesus plantou nele, Simão Pedro. E quando Simão diz: eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, eu vou desistir de tudo, ele está dizendo: eu vou voltar às minhas origens, eu vou voltar a ser aquilo que falaram que eu sou, eu vou voltar a ser aquilo que disseram que eu sou, eu vou voltar a ser aquilo que determinaram sobre a minha vida, eu vou voltar a ter a profissão que meu pai falou que eu deveria ter, eu vou voltar a ter aquilo que o vizinho falou que eu era, eu vou voltar a ter as características que um dia que eu tive. Mas Jesus olha para ele e diz: Simão, filho de João, eu sei que tem algo aceso aí dentro de ti. Pedro, Simão, filho de João, tu me amas, porque tu não és aquilo que tu acha que tu és, tu não és aquilo que falaram que tu és, tu não és aquilo que disseram que tu és aquilo que eu falei ao teu respeito. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu não és a essência que tu carrega, tu não está determinado a partir do DNA que tu carrega. A sua história não vai ser determinada a partir daquilo que falaram que você vai ser. A sua história não vai ser determinada a partir do fracasso que você veio. A sua história vai ser determinada a partir daquilo que eu disse para você. A partir do momento que eu cruzei o seu caminho, sou eu, Deus, que determina até onde você vai chegar. E tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Tem alguém já entendendo essa palavra nessa tarde? Porque tem gente vivendo a partir das limitações daquilo que disseram para você. Tem gente vivendo a partir da perspectiva do que alguém falou ao teu respeito. Tem gente vivendo a partir das limitações que propuseram sobre a sua vida. Tem gente vivendo a partir das circunstâncias que lhe cercam. Tem gente vivendo a partir das possibilidades que lhe cercam. Tem gente vivendo a partir daquilo que a vida está lhe oferecendo, e ele acha que o que ele tem está bom, o jeito que ele é está bom. Ele nasceu assim, vai morrer assim. Porque meu pai foi assim, eu vou ser assim. Porque minha mãe foi assim, eu vou ser assim. Porque minha história é assim, eu vou ser assim. Porque a comunidade onde eu nasci é assim, eu vou ser assim. Não! Deus te trouxe aqui nessa tarde para despertar o Pedro que está dentro de você e te dizer: para mim não existe limites, para mim não existe barreiras, para mim você não é aquilo que falaram que você é, para mim você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro. Tem gente negando a identidade que Cristo colocou sobre ele, a fim de voltar às identidades que as pessoas e circunstâncias da vida lhe propuseram. Mas em nome de Jesus, o Espírito de Deus está chacoalhando você nessa tarde. O Espírito de Deus está visitando essa live nessa tarde, para te dizer: pare de se agarrar àquilo que você trouxe até aqui. Está na hora de você se despertar, a fim de viver aquilo que eu planejei para você. Porque os meus caminhos ainda são mais altos que os seus, os meus propósitos ainda são maiores que os seus. Tu és Pedro,
fazer na tua história é muito maior do que aquilo que a circunstância está dizendo que será. A minha perspectiva a teu respeito é muito maior. Tu és Pedro. Pedro tenta negar essa identidade de todas as formas. Preste atenção. Lembra quando Jesus estava sendo julgado? Que ele estava na fogueira do lado de fora. Alguém olha para ele e diz: tu tem o jeito dele, tu fala igual ele, tu se parece com ele, tu é discípulo dele. E Pedro diz: sou não. Porque naquela época Galileu era tipo, mais ou menos assim, nordestino para o sulista e sulista para o nordestino. Diferente. Cultura diferente. Jeito de falar diferente. Jeito de vestir diferente. Jeito de comer diferente. Um era diferente do outro. Então havia uma distinção. Quando olhava já dizia: esse aí é Galileu. Quando olhava já dizia: esse aí é judeu. Havia uma diferença. Quando olhavam para Pedro dizia: tu és Galileu. E para estar ali, naquela hora, naquele dia, naquele horário, tu és um deles. E ele disse: sou não. Tu és um deles. Não sou. Daqui a pouco ele sai para o outro lado. Alguém olha e diz: tu se veste com ele. Eu te vi no meio deles. Tu é parecido com eles. Tu és um deles. E ele diz: sou não. Ele dá mais uma caminhadinha e uma senhora está lá e ela diz: eu já te vi, rapaz. Tu é parecidinho, tu tem jeito, tu és um deles. E ele diz: sou não. Mas não adianta negar. Quem nasceu para ser Pedro vai ser Pedro, seja lá onde for. Tu és Pedro e acabou. Ele foge para cá, o Pedro foge com ele. Ele foge para lá, a identidade que Jesus plantou foge com ele. Para onde ele vai? Aquilo que Cristo plantou nele vai ir com ele, seja lá para onde ele for. É por isso que crente não serve nem para desviar. Você vai no centro de macumba, a macumba não pega. Alguém olha e diz: você tem um negócio diferente. Você tem um jeito diferente. Não, você tem uma luz. Vai lá achar um espírito para ver. Não pega o negócio, porque você tem uma luz diferente. Você tem um jeito diferente. Você entra na balada, tem crente desviado aqui me assistindo, que já teve essa experiência. Entra na balada, já foi desviado, já foi fora da igreja. Entra na balada, alguém olha e diz: você tem um jeito diferente. Você não conversa igual a gente. Você fala diferente. Você tem uma luz diferente. Ele é desviado, mas ele entra no trabalho. Alguém diz: você tem um negócio diferente. O que é que você tem? Eu tenho a luz de Cristo aqui dentro de mim. Eu não consigo apagá-la. Eu não consigo fugir dela. Aonde eu vou, aquilo que Cristo plantou em mim vai ir comigo. Tu és Pedro. Foge para a direita, a identidade de Cristo foge com ele. Foge para a esquerda, a identidade de Cristo foge com ele. Porque a essência que Deus plantou em você é maior do que você mesmo. Eu fico em crise quando eu leio Jeremias capítulo 20. Quando Jeremias disse assim: eu já tentei fugir, eu não quero mais pregar, a palavra tem se tornado opróbrio aos meus ouvidos, não quero mais. Eu prego e as pessoas me odeiam. Eu prego e ninguém quer saber de mim. Eu não aguento mais essa vida. Mas no versículo seguinte Jeremias diz: porém a tua palavra é como um fogo cerrado em meus ossos. Eu não vou falar mais, mas a tua palavra é como fogo cerrado em meus ossos. Eu não vou cultuar mais, mas a tua palavra é como fogo cerrado em meus ossos. Eu vou largar a liderança da Uniad, mas a tua palavra é como fogo cerrado em meus ossos. Eu não vou mais cantar no coral, não vou mais participar dos adolescentes, mas a tua palavra é como fogo cerrado em meus ossos. Quando pensa em desistir, o Espírito Santo desce e diz: continua, porque tu és Pedro. Para onde tu for, o fogo que Deus colocou em você vai continuar aceso. Tu és Pedro. Se tem alguém que é Pedro aqui nessa tarde, pode encher essa casa de adoração. Tu és Pedro.
Pedro, tu me amas? E aí vem a resposta: é claro que eu te amo. Mas Jesus indaga pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele responde: é claro que eu te amo, Senhor. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro se entristece com aquilo e responde: tu sabes de tudo. É claro que eu te amo, Senhor. Jesus queria ouvir exatamente isso de Pedro: tu sabes de tudo. Se tu sabes de tudo, tu sabes quem eu sou. Tu sabes o que eu carrego. Tu sabes da minha essência. Tu sabes da minha personalidade. Tu sabes do meu defeito. Tu sabes da minha fragilidade. Mas tu sabes que eu te amo, Senhor. Porque até então Pedro tentava provar que a partir daquilo que ele era, a partir daquilo que ele fazia, ele provava o quanto ele amava. Mas agora ele entende que o amor que ele tem por Jesus não está determinado nele, mas está determinado em Jesus. E ele não ama Jesus porque ele é bom. Ele não ama Jesus porque ele é perfeito. Ele não ama Jesus porque ele nunca erra. Ele não ama Jesus porque ele é um santão. Não, ele ama Jesus porque ele entende que Cristo o amou. E ele sabe de todos os defeitos dele, mas ele sabe o quanto ele é amado. E a partir daquilo que ele é amado, ele diz: é claro que eu te amo, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. Porque amar a Jesus não se determina por o quanto você é bom. Jesus sabe dos seus defeitos. O teu inimigo sabe das suas fragilidades. O teu inimigo sabe que você tem problemas. Mas o teu inimigo sabe que Cristo não desiste de você nem por nada nesse mundo. Seus defeitos podem ser grandes, mas o amor de Cristo por você é maior do que qualquer um deles. Tu sabes que eu te amo, Jesus, porque o Senhor me ama apesar de quem eu sou. Jesus não me ama, e Pedro tem o entendimento que nós precisamos entender nessa tarde. Jesus não me ama pelo que eu sou, Jesus me ama apesar de quem eu sou. E porque Ele me ama, Ele está me transformando para eu ser aquilo que Ele quer que eu seja. Porque santidade não é uma arruelinha que cai do céu, nem um par de asas que nasce nas costas. Mas Paulo disse que somos transformados de glória em glória. É chegar diante dele e dizer: Senhor, tu sabes dos meus defeitos, mas tu sabes que eu quero ser melhor para ti. Derrama a tua glória, e Ele vai nos transformando, e Ele vai nos libertando, e Ele vai transformando o Pedro que nega Jesus em um Pedro que ganha 3.000 almas para Jesus em uma noite apenas. Porque Jesus não te chamou pelo que você é hoje, Jesus te chamou pelo que Ele já sabe que você vai ser. Jesus não te chamou pelo aquilo que você carrega hoje. Jesus já sabe o que você vai carregar amanhã. E Ele diz: eu não desisto de você, Pedrão. Apesar de quem tu é, eu te amo. E tu me ama, então continua firme. Porque aquilo que eu vou fazer em você e através de você é grande demais. Tem gente desistindo de tudo por causa das circunstâncias do hoje. Tem gente desistindo de tudo por causa das adversidades do hoje. Tem gente desistindo de tudo porque olha para si e não vê capacidade em si para viver aquilo que Deus falou que você viveria. Quando você olha para si, você não vê a capacidade para viver aquilo que Deus falou que você teria. Você olha para si e vê que você está cheio de dificuldades, desafios, cheio de coisas que precisa vencer ainda. Mas Jesus, quando olha para você, Ele não olha aquilo que você precisa vencer hoje. Ele já olha você vitorioso no seu amanhã, vivendo tudo aquilo que Ele falou que você viveria. Porque se Jesus fosse olhar quem era na hora da chamada, Jesus não chamava absolutamente ninguém.
Se Jesus fosse olhar quem é, se Deus fosse olhar quem era Abraão no momento da chamada, jamais teria chamado Abraão. Abraão, que morava com os seus pais, a idólatra, fabricava ídolos, mas um dia ele ouve a voz de Deus, e Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela. É Deus dizendo: eu sei quem Abraão é hoje, mas eu também sei quem é Abraão daqui a alguns anos, pai na fé. Se Deus fosse chamar pelo que é no momento da chamada, Deus não chamaria Moisés. Quem era Moisés? Fugitivo, matou um homem, mas Deus visita ele no meio daquela sarça ardente e diz: Moisés, tenho eu algo contigo, vai para a tua terra, porque eu vou te usar para libertar todo o povo. Deus não está olhando quem Moisés é no momento da chamada, Deus está olhando quem Moisés vai ser no momento que a unção de Deus descer sobre a vida dele, ele viveu um novo tempo. Davi, quem era Davi? Menor da casa dos seus pais, pequeno, humilhado pelos seus irmãos. Deus olha para ele e diz: é esse que eu quero. Alguém olha e diz: não tem capacidade para ser rei, não tem jeito de rei, não tem nome de rei. Mas Deus olha e diz: eu já estou vendo um rei. Vem, Davi, porque aquilo que eu vou fazer em você vai ser grande demais. Pedro é a mesma coisa, esquentadinho, brabinho, negou Jesus, mas Jesus está olhando para ele e está dizendo: eu não estou perguntando quem tu é, Pedro, eu não estou perguntando da onde tu vem, Pedro, eu não estou perguntando o que é que você tem a me oferecer, Pedro, eu estou perguntando apenas se você quer. Se você quer, eu pego você pela tua mão e começo a obra que eu determinei sobre a tua vida. Pedro, você quer? A palavra de Deus para alguém aqui nessa tarde é essa, porque alguém olha para as circunstâncias e diz: eu não vejo em mim capacidade para viver aquilo que Deus falou que eu viveria. Estou falando com gente que olha para si e diz: eu não tenho capacidade para ver as promessas de Deus cumprindo na minha vida. Deus não está perguntando o que é que você tem a oferecer, Deus está perguntando: você quer? Deus não está perguntando que capacidade você tem, Deus está perguntando: você quer? Se você quer, sou eu, Deus, que te pego pela tua mão nessa tarde. Se você quer, sou eu, Deus, que te capacito nessa tarde, e você vai começar a viver tudo aquilo que Deus preparou para você viver. Pedro, eu sei dos seus defeitos. Pedro, eu sei das suas incapacidades. Pedro, eu sei das suas fragilidades. Mas Pedro, você ainda me ama? Amo, Senhor. Então vem, porque tem aquilo que eu vou fazer na sua vida vai ser grande demais. Aquilo que eu vou fazer na sua história vai ser grande demais. Tem alguém entendendo essa palavra nessa tarde? Deus está olhando do céu para essa live nessa tarde. Deus está olhando do céu para essa igreja nessa tarde e está dizendo: eu sei quem você é, sei de onde você veio, mas não me importo com nada disso. Se você quer, hoje eu te encho do meu Espírito Santo e você vai começar a viver promessa de Deus se cumprindo na sua história. Você quer? E eu termino nessa tarde com a última afirmação de Jesus. Alguém está comigo? Diz amém. A última afirmação de Jesus é essa: apacenta as minhas ovelhas. Jesus faz uma pergunta, Jesus obtém uma resposta, e Jesus dá uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Não é as tuas ovelhas, é as minhas ovelhas. O que eu vou colocar em você vai vir do céu, e você vai viver coisas extraordinárias. Pedro, apacente as minhas ovelhas. Até então Pedro está sabendo apacentar os seus barquinhos, os seus peixinhos. Mas a partir do momento que Jesus se encontra com ele, Jesus delega a ele uma missão muito maior do que aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Apacente as minhas ovelhas. Eu vou derramar sobre ti, Pedro, algo do céu, uma missão do céu, que tu terás capacidade do céu para executar aquilo que eu vou colocar em você. Apacente as minhas ovelhas. Sabe de uma coisa? Tem coisas que você nem imagina, tem coisas que você nem sonha, tem coisas que você nunca viu.
são coisas que Deus preparou para você e você nem sabe ainda. Ovelhas que Deus preparou para você, que você não faz nem menção ainda. Pedro, tu não sabes de onde vai vir, mas vai vir do céu uma missão para você, a fim de que você execute os meus propósitos na terra. Apacente as minhas ovelhas. O que Deus tem para você não vai vir da terra. O que Deus tem para você vai vir do céu. E sabe de uma coisa? No céu, eu ouvi essa história esses tempos atrás, e eu fiquei pensando nisso. É claro que é uma alegoria, mas eu quero que você entenda através disso. No céu existe um celeiro, uma caixa cheia de coisas que a gente não viveu ainda, cheia de coisas que a gente não tem ainda. No céu existem mensagens que a gente nunca pregou. No céu existem canções que a gente nunca cantou. Você já ouviu música bonita? Amém. No céu tem música mais bonita do que essas que estão sendo lançadas agora. No céu tem canções que um cantor nunca cantou, que estão disponíveis. E Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedrão, não desista, porque eu vou abrir a gaveta dos céus e vou derramar sobre você algo novo que ninguém viu ainda. Você vai viver os meus propósitos na terra. A gente está se acostumando com coisas poucas. A gente está se acostumando com coisas pequenas. A gente está se acostumando com arrepios, com lágrimas. E Deus está dizendo para a nossa geração: eu tenho coisas muito maiores para vocês. Eu tenho coisas muito mais profundas para vocês. A gente está acostumado a ler biografia de avivamento, mas a nossa geração tem uma promessa, e a promessa é que nós não vamos mais ler biografia de avivamento. Somos nós que vamos escrever a história do avivamento que está para iniciar. Pedro, apacente as minhas ovelhas. Um dia Deus chegou para o povo, e o povo olhou para Deus e disse: Senhor, obrigado pelas coisas que o Senhor fez para nós. Obrigado porque o Senhor fez maná cair do céu. Obrigado que o Senhor fez a roupa crescer no deserto. Obrigado porque o Senhor fez o mar se abrir. Deus olha para eles e responde: parem de me agradecer pelo que eu fiz. Vocês acham que isso é coisa grande? Não é não. Aquilo que eu tenho preparado para vocês, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem, são as coisas que eu tenho preparado para vós. Eis que eu faço uma coisa nova, diz o Senhor. Se aquela geração que não tinha o Espírito Santo já estava debaixo dessa promessa, quem dera a nossa, que tem a presença de Deus 24 horas com a gente. No Antigo Testamento, Deus descia de fase em fase, de tempo em tempo, de gota em gota. Quando nós chegarmos no céu, a gente vai ficar abismado quando vê Abraão, vai dizer: o Senhor foi o pai na fé. Uau! Abraão vai olhar para a gente e vai dizer: vocês tiveram Deus com vocês o tempo todo. O que é que vocês fizeram com isso aí que vocês carregavam na vida de vocês? A gente vai chegar para Moisés e vai dizer: uau, Moisés abriu o mar vermelho, que coisa grande, que coisa extraordinária. E Moisés vai olhar para nós: e vocês que acordavam com Deus, dormiam com Deus, caminhavam com o Espírito de Deus, que coisas maiores ainda vocês fizeram. A gente vai chegar para Davi e vai dizer: uau, Davi derrubou o gigante. E Davi vai dizer: eu fiz isso, mas imagino que vocês não fizeram, tendo Deus 24 horas com vocês. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus olhou um dia para os seus discípulos e disse para eles assim: eu vos dou poder, e obras maiores do que as minhas vocês farão. Gente, isso aqui é muito forte. Jesus olha para os discípulos e diz: obras maiores que as minhas vocês farão. Ei, multiplicar pão e peixe foi coisa grande, foi ou não foi?
Andar sobre as águas foi coisas grandes, foi ou não foi? Obras maiores que as minhas vocês farão. Ei, fazer paralítico andar foi coisa grande ou não foi? Foi. Obras maiores que as minhas vocês farão. Dar vista aos cegos foi coisa grande ou não foi? Obras maiores que as minhas vocês farão. Atrofiados se levantarem, mortos se levantarem, foi coisa grande ou não foi? Foi. Mas obras maiores que as minhas vocês farão. Então vamos começar a orar, vamos para receber poder. Vamos não, ele disse: eu já vos dei poder, ide, obras maiores que as minhas vocês farão. Essa é a geração que Deus está convocando nessa tarde. Eu estou falando com gente, eu encerro nesse momento, que já pensou em desistir, que já pensou em largar tudo. Eu estou falando com gente que já disse: não aguento, não suporto, porque você está vivendo as mesmas coisas, as mesmas rotinas, o mesmo evangelho, a mesma mornidão. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Pedro, se levanta, porque vai descer o meu Espírito sobre a tua cabeça. Obras maiores que as minhas você vai fazer, Pedro. Tem alguém que acredita nisso? Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. A mensagem dessa tarde é essa: tu és Pedro, e eu não desisto daquilo que eu comecei na sua história. Eu não desisto daquilo que eu iniciei na sua vida. Eu não desisto daquilo que você já esqueceu. Eu estou onde? Estou aqui? Estou aqui? Deus não esqueceu das promessas que Ele te fez. Você é Pedro, meu irmão. Deus não esqueceu daquilo que Ele falou a teu respeito. Deus não esqueceu daquilo que Ele liberou para a tua vida. As circunstâncias te fizeram já mudar as perspectivas. Mas Deus está dizendo nessa tarde: quem mudou foi você. Eu não mudo. E aquilo que eu designei para você continua de pé. Obras maiores. Você limitou a sua visão a partir da sua perspectiva. Você limitou seus sonhos a partir das circunstâncias. Você limitou aquilo que Deus tem para você a partir daquilo que você está vivendo. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa tarde, te trouxe até nessa live, para te dizer: aquilo que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você determinou. As suas limitações não são as minhas limitações. Os seus medos não são os meus medos. As suas perspectivas não são as minhas perspectivas. Porque tenho bons planos para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode colocar a mão no seu coração. O Espírito de Deus vai renovar você aí na sua casa. O Espírito de Deus vai renovar você aqui nessa noite. Seja renovado pelo Espírito de Deus. Deus vai renovar as suas forças hoje. E Ele te acende uma fogueira. No meio da frieza, Ele acende uma fogueira. No meio das dúvidas, Ele acende uma fogueira. No meio dos teus medos, Ele acende uma fogueira. No meio daquilo que você diz chega, Ele acende uma fogueira. No meio da sua falta de vontade de buscar Deus, Ele acende uma fogueira. No meio da sua fraqueza espiritual, Ele acende uma fogueira. No meio dessa desistência da chamada, Ele acende uma fogueira. Ele colocou um banquinho do lado de lá e um banquinho do lado de cá, e está só você e Ele agora. E Ele está dizendo para alguém:
aquilo que eu tenho para você está só começando. O livro de Joel termina no capítulo 21, mas em Atos capítulo 1 se inicia uma nova história na vida de Pedro. É Jesus dizendo: esse é o último capítulo do Simão, filho de João. A partir de hoje se inicia uma nova história, pois descerá sobre ti o Espírito Santo do Senhor. Ele vai renovar as suas forças nessa tarde e te diz: eu continuo no controle daquilo que eu determinei sobre a sua história. Você não vai desistir desse ministério, você não vai desistir dessa chamada, você não vai desistir dessa faculdade que você sonha, você não vai desistir da sua família, você não vai desistir da vida, você não vai ser perdido para a depressão, você não vai ser perdido para as setas do inimigo, você não vai ser perdido para o mundo. A balada não vai te tomar, as drogas não vão te tomar, a prostituição não vai te tomar. O Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: aqui é o teu lugar. Você nem se identifica com outros lugares. Esse é o seu lugar, essa é a sua casa, esse é o seu ambiente. O Espírito de Deus te diz que Ele vai reacender uma chama tão forte que hoje você vai começar a sentir saudade da oração, você vai começar a sentir saudade da leitura da palavra, você vai voltar a sentir saudade das ministrações, você vai começar a ter um desejo para pregar, para orar, que você nunca teve antes. O Espírito te diz: tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro, e eu vou começar algo extraordinário na sua história. Receba o abraço dele aí, receba o abraço dele aí, receba o renovo.